Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu aqui junto com o Anderson, gravando mais um conteúdo que a gente acredita vai fazer parte aí da sua rotina. E hoje a gente vai falar sobre coragem, né? Semana passada nós falamos sobre metas e, para complementar o assunto, a gente acha importante falar sobre coragem. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes na vida a gente tem metas, tem desejos, tem objetivos, e a gente coloca no papel, a gente planeja, a gente faz como deve ser feito, segue todo o script, mas na hora de executar, a gente tem alguns desafios. E a gente precisa ter coragem diante desses desafios para levar o nosso planejamento, as nossas metas adiante. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje com vocês, sobre essa coragem e algumas ferramentas, ou talvez algumas experiências que nós passamos, que pode te auxiliar em continuar a executar o plano que você colocou no papel, que você colocou na sua mente, que você quer fazer. Tudo bem, Anderson? Como é que você está? Oi, Emerson, tudo bem? E com vocês aí do outro lado, tudo bem também? Espero que sim. Vamos falar sobre esse tema que é vital, né, cara? A gente não pode começar o dia, a gente não pode acordar, abrir os olhos sem coragem. Todos os dias é que isso acontece de forma muito automática na nossa mente, mas todos os dias nós tomamos centenas de decisões. Centenas. É isso mesmo, não são unidades nem dezenas, não. Centenas de decisões. Por exemplo, quando a gente acorda, você decide ali automaticamente se vai acordar com o pé direito ou o pé esquerdo. Você decide se você vai virar à direita ou à esquerda, com que mão você vai abrir a porta do banheiro. Normalmente é o primeiro lugar para onde a gente vai quando acorda, né? Então, assim, nós tomamos centenas de decisões sem perceber todos os dias. Porém, aquelas que são de forma consciente e racional, a gente precisa, muitas vezes, tomar coragem para poder fazer a opção de decisão. E coragem passa por uma série de coisas, né, Emerson? Passa por todas as grandes áreas da nossa vida, né? Você precisa ter coragem para tomar decisões com relação ao relacionamento. Você precisa ter coragem para poder decidir aí sobre carreira, sobre desenvolvimento. Às vezes, reunião com um colaborador, um funcionário que precisa ser mais dura. Às vezes, coragem para poder falar de forma assuntos mais delicados com seus filhos. Nós precisamos, enfim, de coragem para muita coisa nessa vida. É isso aí. Coragem é algo... Uma pergunta. Deixa eu te perguntar para ouvir sua opinião, Anderson, sobre isso. Você acha que coragem, a gente já nasce com ela ou é algo que pode ser desenvolvido na vida? Algumas pessoas têm naturalmente aí mais coragem que outras, porém, para aquelas que têm pouca ou nenhuma coragem, você pode desenvolver. Ou para aquelas que não têm coragem para tomar, por exemplo, decisões que são mais delicadas. Como, por exemplo, fazer uma transição de carreira. Fazer uma transição de carreira é algo que você precisa tomar a decisão e que precisa ponderar, muitas vezes, a respeito, né? E aí as pessoas têm medo. Mas qual que é o lance, né, Emerson? Eu acredito que é muito vinculado a e se a decisão que eu tomar for a decisão errada? Como é que eu faço se eu me arrepender depois da decisão que eu tomei? E por isso eu acho que as pessoas acabam procrastinando. Mas há formas de você criar coragem. E como é que a gente cria coragem para tomar decisões? Treinando. Eu não acredito que você consegue melhorar em nada na vida, em qualquer aspecto, se você não treinar. E coragem, você treina. Tem um insight agora que veio de um livro que eu li, e no final o mestre, né, ele estava ali com o seu aluno, e o aluno falou para o mestre: mestre, eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo demais de fazer as coisas, eu tenho medo de lutar, eu tenho medo de falar com as pessoas. E aí o mestre disse: ó, sabe o que é que você vai fazer a partir de amanhã? E você vai fazer isso por todos os dias. Você vai chegar para pessoas, no caminho que você vem da sua casa até aqui, você vai falar para qualquer pessoa que você encontrar pelo caminho, chegar para ela e dizer: ó, eu tenho medo. E aí você passa para a próxima pessoa, até chegar aqui, por quantas você passar, você vai dizer para elas: eu tenho medo. E aí ele foi lá no primeiro dia, chegou para a primeira, muito tímido, sem conseguir olhar para a pessoa, cabeça baixa ali, e sussurrou: eu tenho medo, e saiu correndo.
No outro dia, ele voltou de novo, no mesmo trajeto, e aí conseguiu falar sussurrando, mas já olhando para a pessoa, eu tenho medo. No terceiro dia, eu tenho medo, eu tenho medo. Quando ele percebeu, um pouco mais para frente, ele já estava falando sem sussurrar, ele já estava falando com muito propósito na voz, né? Ele já estava falando com muita segurança, dizendo, olhava para a pessoa e dizia, ó, eu tenho medo. Lá por alguns dias para frente, ele foi falar, eu tenho medo, e ele parou e pensou, e refletiu, disse, mas espera aí, não tem sentido isso que eu estou falando, eu não tenho mais medo. Não tem mais medo. Né? E aí ele entendeu qual que era a missão que o mestre tinha colocado para ele. Então, isso serve para dizer que sim, você pode treinar a coragem, dá para desenvolver. Não, perfeito. E existem aí inúmeras áreas de coragem, né? Você pode pegar aí uma pessoa que tem medo de altura, se ela for para um prédio de, sei lá, 50 andares e olhar para baixo, é óbvio que ela vai ficar com medo. E ela pode ir treinando aos poucos esse tipo de coragem. Pessoas que têm fobias, né? Que aí passa a ser até na área da saúde, precisa de um tratamento específico. Isso. Pessoas que têm medo de animais, né? Que não chega a ser uma fobia, mas tem medo de algum animal. O medo é importante, você não precisa encarar um leão de frente, né? E nem ficar treinando para encarar o leão. Mas o nosso foco aqui, gente, é coragem para viver quem você de fato é e não o que as pessoas esperam de você. A gente fala aqui sobre carreira, sobre desenvolvimento, e o que a gente espera é que você tenha coragem de ser quem você realmente é, de ser autêntico. E é óbvio que a gente espera que essa autenticidade seja uma autenticidade positiva, boa, né? Agradável, e não uma autenticidade perversa, né? Uma perversidade, uma coragem para ser mal ou coisa parecida. Não é esse o nosso objetivo, mas é realmente estimular você a ser quem você de fato é, autêntico, com os seus acertos, com os seus erros, e alguém que sim, que tem coragem de melhorar, porque isso é uma decisão. E isso exige muita coragem. Se você enxerga que você tem pontos na sua vida que precisa de melhoria, você precisa ter coragem de ir ao encontro daquilo que te faz melhorar. Tá bom, gente? E quanto a isso, coragem para ser quem você nasceu para ser, é importante você entender quais são as suas dificuldades, né? As suas debilidades e quais são as suas qualidades, tá? Nesse processo de coragem para ser quem nós somos, ele passa por um filtro que a gente tem que tomar muito cuidado. Normalmente, a gente passa pelo filtro dos outros. Se a gente vai ter a aprovação do outro para que nós sejamos aquilo que os outros querem ser. E isso é um perigo, né? O que você acha sobre isso, Anderson? Vou deixar o Anderson falar um pouco mais. Perfeito. Tem um negócio que passa muito por você se conhecer. Eu acredito que esse processo do autoconhecimento, ele faz você ter confiança em si, ter autoconfiança. E a partir do momento que você se conhece, você passa a acreditar em você, no teu potencial, nas tuas habilidades, nas tuas competências. E muitas vezes as pessoas deixam de confiar em si. Elas não se conhecem tão bem a ponto de confiar. Não sei se já aconteceu, Emerson, com você, mas já aconteceu isso comigo no passado, de eu acordar um dia cheio de certezas, com vários sonhos, pensando em várias coisas, querendo realizar um monte de coisa, e aí na hora eu criei coragem e disse, vou começar a fazer isso agora. E aí falei isso para uma pessoa, falei isso para duas, para três, e para cada uma das pessoas que eu falava, elas tinham um argumento que me deixava mais distante da minha coragem de fazer aquilo. Quando eu terminava de contar ali para aquelas pessoas, chegava ao final do dia, aquela coragem que eu acordei pela manhã cedo, ela tinha ido embora, e eu não sei para onde ela foi, cara, mas ela tinha ido embora. Por quê? Porque eu estava colocando o meu sonho, o meu projeto, o meu desejo, a minha vontade ali, e as pessoas, eu estava olhando com a minha visão, pensando no que aquilo poderia se transformar, olhando lá para frente, e as pessoas que olharam para mim, às vezes elas querem, né? Muitas vezes querem o nosso bem, e quando ela olha para aquilo e diz,
procura esse caminho aqui que é mais fácil, né? Procura por esse caminho que é mais seguro, por esse caminho aqui que você conhece mais. Por que você vai arriscar nessa coisa nova? Por que você vai fazer algo tão diferente? Né? Então, as pessoas, por gostarem muito da gente, acabam nos conduzindo sempre para o caminho, vamos dizer assim, que está mais iluminado, né? O caminho que é mais seguro, é mais fácil. E a gente acaba acreditando, comprando essa ideia e muitas vezes desistimos dos nossos projetos. Então, se conhecer, saber exatamente o que você quer e a partir desse momento ter autoconfiança, acreditar no processo. É muito importante a gente confiar no processo. A partir do momento que você entendeu, visualizou e acredita que um determinado processo, um determinado método pode levar você para mais perto do que você tanto deseja, confia no processo. Uhum. Você não pode, e muitas vezes as pessoas desistem, né, cara? Elas desistem a um passo da linha de chegada. É impressionante, porque nas estatísticas, as estatísticas mostram que há muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E as pessoas desistem por falta de coragem de confiar no processo e de confiar em si mesmas. Então, esse processo da coragem passa por tudo, eu acredito que ele passa por tudo isso. Você concorda com isso? Não, concordo, né? Eu acho que sua explicação aí foi perfeita, né? Foi pontual. Coragem envolve tudo isso que você falou. E às vezes a pessoa precisa realmente ter uma força de propósito muito grande para não dar ouvido àquilo que está ao seu redor. A nossa mente, o nosso corpo tende ao ócio, ele tende ao que é fácil, né? Então, se você hoje se dispõe a fazer exercício físico, por exemplo, o seu corpo, depois da primeira caminhada, a primeira corrida, ele vai sentir dor. É natural, às vezes você não está adaptado a isso. Então, a sua mente vai te dar um comando, olha, você não precisa caminhar, você não precisa correr, você está sentindo dor, está doendo, fica aí na sua cama, fica aí na frente da televisão, vai comer um hambúrguer, que é mais fácil do que você preparar uma comida saudável. Então, o corpo e a mente tendem a essa ociosidade, né? A economizar, poupar energia. O nosso corpo ele foi feito para poupar energia, para no momento em que você realmente precisa dessa energia, ele possa estar com a energia né, guardada ali para você poder fazer o que tem que ser feito. Porém, isso é o natural. E você tem que ter a coragem para sair daquilo que é natural se você quiser atingir um patamar acima do que você já atingiu hoje em qualquer área da sua vida. A gente falou aqui sobre relacionamento, sobre exercício, mas se você quiser ser um leitor melhor, se você quiser ser um cristão mais espirituoso, mais comprometido, se você quiser ser um filho que honre mais ali os seus pais, ou um pai que dá um bom exemplo para o seu filho, você tem que sair do ócio, você tem que ter coragem de chegar e traçar um plano e fazer o que tem que ser feito. Não é se aquilo é bom, emocionalmente falando, ou se aquilo ali é agradável, é porque tem que ser feito. E você tem que fazer e tem que ter a coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, se você está acima do peso, está com a pressão alta, está com o nível de açúcar no sangue ali elevado, o médico vai te passar uma rotina de exercício e de dieta. E, gente, não é legal você fazer dieta, não é legal fazer exercício. Não é algo que todo o brasileiro, todo cidadão fala assim, vou comer salada e vou fazer uma corrida de 10 km todos os dias. Mas é o que precisa ser feito. E você precisa de coragem para mudar e fazer o que tem que ser feito. Principalmente nisso que a gente está falando. Quando você tem um propósito pessoal e você entende que é seu, você precisa ter coragem para fazer, independente do que as pessoas ao seu redor dizem. E outra coisa, né? Aproveitando o gancho aí do que você falou, não é fácil fazer exercício, não é fácil fazer dieta, não é fácil ter uma alimentação saudável. Pô, mas é fácil ser gordo? Não é fácil, cara. É fácil ser doente? Não é fácil, né? Então, assim, não é fácil em nenhuma das circunstâncias. Você tem que escolher qual que é o seu difícil e ter coragem para encarar. E assim, cara, o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está aqui dando a cara para bater, nós estamos aqui nos expondo, a gente está aqui colocando a nossa experiência, aquilo que a gente viveu. E uma coisa importante, né? Porque para contar a experiência, você precisa vivê-las. E para vivê-las, você precisa ter coragem para vivê-las. E uma coisa importante também, a gente
Quem aqui já não passou pela seguinte situação? Falar aqui de uma promoção no trabalho, por exemplo. Surgiu uma oportunidade e você, por ser um ambiente diferente, por ser uma função diferente, uma responsabilidade diferente, hesitou. Entendeu que não estava preparado, entendeu que não era o momento, se isso envolvia uma mudança, pensou na família, a família pensou em morar num lugar diferente, e aí você titubeou, acabou não aceitando o convite. O que aconteceu logo depois? Você começou a pensar, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse aceitado? Como é que poderia estar hoje? Certamente estaria melhor. Porque o que acontece a partir desse momento? A tua cabeça começa a pensar na possibilidade de você ter aceitado aquilo, como que isso seria. E aí, em muitos casos, você começa a enxergar o fato da decisão que você tomou de não ter aceitado e ter continuado vivendo o que você está vivendo hoje, você começa a não achar mais aquilo interessante, você começa a achar defeitos naquilo. Cara, você viver com a frustração de não ter tentado, eu acredito que é muito pior do que qualquer fracasso que você possa ter com a decisão que você tomou de fazer. Então, vale a pena, eu sempre acredito que vale a pena correr o risco. Desde que, claro, você tenha ponderado, isso pode ser uma ferramenta também que ajuda muito. Você precisa colocar numa balança. Toda vez que você tiver uma decisão muito difícil para tomar, e além da coragem, você precisa ponderar os fatos. E o que eu sempre recomendo, né? É o que eu faço. Coloca numa balança. Você vai colocar quais são os efeitos de eu dizer sim para essa decisão. Se eu disser sim, o que pode acontecer? E aí você relaciona. Relaciona 10 itens, 20 itens, não menos que isso. E do outro lado, você coloca quais são as consequências de eu não tomar essa decisão. Relaciona tudo. E pondera, dá o devido peso para cada um dos itens que você colocou e no final você vai ali avaliar o que é que pontuou mais, a decisão de dizer sim ou a decisão de dizer não. Eu acredito que essa é uma ferramenta importante para poder te encorajar a tomar uma decisão mais assertiva. Não sei se você tem alguma dica aí, Emerson, de alguma outra ferramenta que pode contribuir para essa tomada de decisão, mas eu acredito muito que essa ferramenta da ponderação ali, aplicando os devidos pesos, contribui demais. E volto a dizer, tenha sempre a coragem para tomar a decisão, depois de ponderado, tomar a decisão. Porque muitas vezes você pondera também e aí começa a refletir, pô, será que é isso mesmo? Será que aí volta de novo? Será que eu dei o peso correto? Tudo isso é o teu cérebrozinho aqui, o lado esquerdo, dizendo para você que ele só pensa em duas coisas, né? Em sobrevivência, e aí ele tem duas ações possíveis: fuga ou luta. Então ele está ali pensando, não faz isso, você não precisa fazer isso. Está tão confortável aqui, está tão quentinho, para que nós vamos gastar essa energia correndo risco lá fora? Então, é o teu crítico ali, os seus sabotadores, sempre trabalhando para manter você na posição de conforto e evitar a luta ou a fuga. Não, Anderson, perfeito. Esse exemplo é. E aí, gente, vocês já podem ver isso como uma grande dica que a gente está dando aqui hoje. É uma ferramenta extremamente importante, essa que o Anderson falou. O que você ganha e o que você perde naquela tomada de decisão. Essa é uma ferramenta importantíssima. Outra ferramenta é uma ferramenta que eu aprendi com a Bíblia, tá, gente? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E é óbvio que aí você tem que tomar só uma certa cautela, que essa multidão não é qualquer pessoa. Essa multidão é as pessoas certas para aquilo que você decide fazer. Então, se você tem uma determinada área na sua vida que você precisa tomar uma decisão e é uma decisão muito difícil, primeiro, o que o Anderson falou é extremamente importante. Depois você procura alguém, uma pessoa que já passou por aquilo, já teve que tomar aquela decisão algumas vezes e que foi bem sucedido. Procure essa pessoa para tomar conselho. Qual caminho você deve seguir? Porque se você tomar conselho, eu vou dar um exemplo aqui que recentemente aconteceu comigo. Eu estou empreendendo há 8 anos e nas empresas pelas quais eu passei, eu tinha o cargo de gestor, então eu acabava empreendendo no CNPJ dos outros. Eu tinha o poder da decisão em muitos aspectos. E eu tenho um amigo que está começando um negócio e ele precisou de conselho como começar o negócio dele. E ele foi se aconselhar com alguém que é funcionário público de carreira.
Ou seja, ele precisa de um conselho para um negócio, mas ele foi tomar conselho com quem, desculpe o termo, mas é incompetente para aquilo. Incompetente não que a pessoa não sirva para nada, mas ele é incompetente para aquela área específica do conhecimento. Depois ele veio se aconselhar comigo e os conselhos foram um pouquinho diferentes do que ele tinha tomado com o outro amigo que é funcionário público. Então, assim, na multidão de conselheiros há sabedoria, mas você tem que procurar os conselheiros que já atingiram aquele nível que você almeja em qualquer área da vida, seja ela das mais diversas. Tem alguém que já conseguiu aquilo que você quer? Se você puder, vá tomar conselho com essa pessoa e não com qualquer um, né? Recentemente eu falava com outro amigo também, acho que eu já conversei isso com o Anderson. Cara, se você quer conselho sobre relacionamento, você está casado, passou por uma crise com a sua esposa, você precisa de um conselho sobre relacionamento. Você vai pedir conselho para quem já se divorciou 3, 4, 5 vezes? O cara não sabe o segredo. Você vai procurar um casal que estão há 30, 40, 50 anos casados, nunca se divorciaram, porque esses provavelmente saberão te dar os bons conselhos. Então você precisa, para tomar uma decisão de coragem, e dentro da coragem você tem ferramentas. A ferramenta que o Anderson colocou, coloque ali os pontos que você ganha, os pontos que você perde, e depois procure alguém mais experiente naquela área e peça conselhos. E procurar alguém que, no mínimo, né, na hora de tomar um conselho, que viva uma vida de Sim, de acordo com acordo. aquilo que prega, né? Perfeito. Perfeito. Então, eu não posso dizer, ó, cuida da tua saúde, procura uma alimentação, né, mais saudável, procura fazer atividade física, e eu bebo de terça a domingo, né? Eu respeito a Não dá. segunda-feira, Não mas de existe. terça a domingo eu bebo pô, não tem sentido isso, né, cara? Você tem que procurar alguém que tá mais ou menos vivendo isso. E Anderson, você tem um exemplo muito legal. Se você puder depois colocar a foto no momento desse vídeo aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, o Anderson, eu já conheço ele aí há uns 14, 15 anos. E o Anderson que eu conheci fisicamente e mentalmente, a personalidade dele é outra dos últimos 3 anos. Então, se você puder botar sua foto do antes e o Tá, depois, pelo menos o físico vou, aí para a galera ver vou a mostrar. força da coragem e do propósito, isso é muito legal. Você é uma das pessoas que viveu essa transformação fisicamente, que é legal das pessoas poderem se inspirar em você, viu, meu amigo? Perfeito, meu amigo. E nessa decisão aí, que você comentou, bem lembrado isso, o que eu tinha que resolver naquele momento? Por que precisava de coragem para isso? Primeiro, porque o ciclo de relacionamento ia mudar completamente. Qual que era o ciclo de relacionamento? De amigos que estavam no bar, bebendo quinta, sexta, sábado, domingo, comendo aquelas comidas de bar, que todo mundo sabe como é que são. E um belo dia eu estava com esses amigos na mesa do bar e comecei a me sentir mal. Fui para o hospital, cheguei na emergência e a pressão ela estava ali em 17/22. Cara, foi um sublingual, um injetando, foram 3 ali para poder Quantos conter anos a você tinha, situação. Anderson, quando isso aconteceu? Isso deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Né? Então, eu tinha 35 anos, mais ou menos. 35, 36 anos. E aí, cara, eu disse, ó, a partir de hoje, isso vai ter que mudar. E aí, o que acontece? Aí eu tentei manter o ciclo de relacionamento tomando uma cerveja sem álcool, né? Tentava ali, sei lá, para não perder aquelas amizades. E aí eu parei, cara, e refleti sobre o seguinte, pô, que vida que você quer construir, cara? Para onde que você quer ir? Isso que você está fazendo agora, que você está tentando manter, porque a gente tem uma dificuldade, né, de perder as coisas. Então, assim, isso você está tentando manter aqui a todo custo, está vinculado àquela vida, está vinculado àquela vida que você quer ter para você? E aí eu disse, cara, não. E aí eu preciso ter uma coragem para dizer, não, para o bar não vou, né? Para isso aqui não vou porque não está vinculado com a vida que eu quero. Então, nesse momento, isso precisou acontecer e aí começar a ter coragem também para você mudar a dieta, mudar o seu condicionamento físico. Então, tem várias decisões aí que envolvem coragem. Você, Emerson, tem alguma separar agora para refletir? Claro que tiveram vários momentos aí que você teve que ter coragem, né, para tomar decisões. Mas se puder lembrar de uma assim que foi um ponto de inflexão na sua vida, né? Aquele que você tomou assim que
como eu tomei a decisão de parar de beber e começar a ter uma outra vida, me conta esse momento, fala aí para o pessoal que está assistindo a gente, o momento em que você tomou uma decisão e que uma virada começou a acontecer na sua vida. Muitos momentos, né? São muitos, mas eu vou relatar um que é o mais recente. Isso. Recentemente, eu nasci numa cidade e aos 3 anos de idade, meus pais mudaram para uma outra cidade. Nessa cidade, eu morei por 36 anos. Ou seja, meus amigos de infância, os colégios, profissionalmente eu cresci nesse ambiente e, de repente, eu tinha uma proposta de empreender em um novo local, um local 4, 5 vezes maior do que o local que eu estava acostumado. E isso deu um friozinho na barriga, né? Pô, você tem que tomar a decisão de sair de onde você conhece, aonde você domina o mercado, profissionalmente falando, onde você conhece as pessoas, aonde a família estava próxima e ir para um outro lugar que você não conhece, não sabe quais são os desafios, mas sabe que pode ser muito bom. Então, esse momento foi um momento que tive que tomar uma decisão, tive que ter muita coragem, né? Porque não envolve mais apenas a mim, o Emerson. Eu sou casado, tenho uma esposa e 2 filhos, então isso envolve é uma decisão familiar. E eu sei que como homem, quando eu tomei essa decisão, quando nós tomamos junto, eu e minha esposa, mas eu era o responsável por isso, né? Eu estava tomando conta não apenas de mim, era uma decisão que envolvia a minha família. Então, essa decisão... Oi? Opa, Anderson? voltou. Essa decisão foi uma decisão, e como você disse, um ponto de inflexão muito grande. A partir do momento que tomei a decisão, algo milagroso aconteceu, posso dizer assim. A gente tinha previamente colocado algumas coisas para vender, a casa que a gente morava era uma delas, e até o momento da gente tomar a decisão, isso levou aí 3 meses, durante 2 meses e 15 dias, a gente colocou a casa para vender, mas assim, se vender a gente vai, se não vender a gente fica, e aí vamos nessa. Mas chegou um ponto que a gente falou, não, vamos decidir. Ou a gente vai vendendo a casa, não vendendo, e outras coisas que estavam envolvidas, a gente vai de qualquer forma. Quando a gente decidiu, a gente vai de qualquer forma. Anderson, milagres acontecem quando você toma a decisão. Na mesma semana, a pessoa visitou a nossa casa, decidiu fazer a compra, fez a proposta, fez o pagamento, e a gente estava ali há quase 3 meses para tomar essa decisão. No dia que a gente tomou a decisão, em 2 semanas, tudo se resolveu. Eu estou resumindo, porque foram muitas outras coisas, né? Que aconteceram em relação a filho, a família, mas em uma semana isso acabou acontecendo. É o poder da decisão, o poder da coragem. Não estou dizendo aqui, gente, para quem está no ouvido, que isso vai acontecer sempre, tá? Estou dizendo que quando você toma uma decisão, tudo é flores. Não, pelo contrário. Às vezes você toma a decisão e você é provado nessa decisão, né? Depois que eu mudei que nós tomamos a decisão, resolvemos empreender em uma nova cidade, houveram outros desafios quando a gente chegou. Porém, a convicção de que aquilo era a coisa certa a fazer foi tão grande que os desafios se tornaram menores, né? E aí, Anderson, vamos até para um outro tema. Ter coragem de fazer as coisas sem esperar reconhecimento ou aprovação, né? Às vezes a gente toma essa decisão e a minha decisão de mudança não foi aprovada inicialmente por alguns familiares, alguns amigos. Poxa, é loucura. Pô, você conhece tudo aqui, você domina o setor em que você trabalha, você tem bons relacionamentos, por que você vai agora? E eu falei, gente, eu não estou indo para diminuir, eu estou indo para ampliar. A gente vai ampliar as coisas. E eu tinha essa convicção. E é isso, a gente precisa ter essa convicção, né, Anderson? Perfeito. Só esclarecendo aqui, você saiu de onde e está onde hoje? Eu saí de Rondônia, no norte, né, em Porto Velho, capital de Rondônia, e estou em Manaus, capital do Amazonas. Quantos habitantes tinha Porto Velho? Tinha, não tem, né? Quantos? Tem aproximadamente 550 mil habitantes. E Manaus? 2 milhões. Pegando esse gancho aí, eu acredito muito que as duas coisas estão relacionadas, coragem e felicidade. Quando a gente enxerga a felicidade, muita gente enxerga a felicidade em coisas efêmeras, né? Em coisas que são passageiras, que vêm de fora para dentro. E eu acredito muito que a felicidade é algo que a gente constrói dentro da gente. E tem pessoas que têm
às vezes não tem coragem de ser feliz por algo que acredita que é muito simples, que é muito básico, e quer sempre buscar algo mais complexo, algo mais difícil, tal. Buscar algo complexo e algo difícil não necessariamente precisa estar relacionado com felicidade. Precisa estar relacionado com propósito, com conquistas, com senso de realização, tal. Mas isso não tem a ver ou não está relacionado com felicidade. Felicidade, às vezes, pode estar, assim, uma coisa muito simples. A felicidade, ela é muito de um estado de espírito, né, Emerson? E muitas vezes a gente precisa ter coragem para viver essa felicidade. Não sei se você pensa da mesma forma a respeito da felicidade e da coragem. Penso, Anderson, penso. Eu sempre digo aqui, né, cara, eu vim de uma origem muito humilde. Pra você ter ideia, espero que ninguém se escandalize com isso, eu fui usar um banheiro dentro de casa, eu tinha 12 anos de idade. Até então a gente usava mictório, ladrina, não sei como é que é o nome, né? Era um buraco no chão, uma casinha, e você ia lá e fazia as suas necessidades naquele buraco. E depois eu cresci um pouco mais, consegui já, aí por volta dos 18 anos, consegui comprar um carrinho, e o carro era um Uno Mini Electronic, com 15 anos de uso, todo enferrujado, a marcha escapava, tinha uma folga no volante. Naquele momento eu acreditava que se eu tivesse um carro mais novo, eu seria mais feliz. Depois eu tive um carro mais novo e eu percebi naquele momento, na troca de veículo, que a felicidade não está no que você tem, está em quem você é. E eu percebi, olhando para a minha vida, que eu não sou mais feliz hoje do que eu era quando eu usava um banheiro na latrina. A felicidade não está atrelada ao que eu tenho, mas quem eu sou. Você falou no início aqui da nossa conversa que é importante o autoconhecimento. Quando você se conhece e conhece as pessoas que estão ao seu redor, você começa a perceber que aquilo que tem valor na vida não é algo que você pode comprar. A sua própria vida você não pode comprar. A gente vive um momento hoje que se paga caro para respirar e a gente hoje não paga nada para respirar, a gente que está saudável. E tantas outras coisas. O fato de você, poxa, desfrutar de saúde é algo que você não paga para ter saúde, basta você cuidar dela. Isso não tem valor, né? Então, a felicidade não está naquilo que você tem, está naquilo que você é. Se conheça muito bem e busque a felicidade em você, não nas coisas ou nas outras pessoas. E felicidade, cara, às vezes é você dar risada à toa, é você estar no meio da rua e tá se sentindo bem, né? Tá num estado de espírito legal e você dá risada à toa. É você fazer, sabe, tá feliz por estar fazendo uma dancinha tola ali em casa e todo mundo dando risada de você e você tá feliz com aquilo e todo mundo ri junto. E a felicidade ela é sempre contagiante, né? Eu acredito que o teu estado de espírito, a forma como você reage a determinadas situações, ela sempre contamina as pessoas que estão à sua volta. Então, se você estiver num estado de espírito legal, se estiver feliz, estiver emanando boas energias, isso vai estar acontecendo e contaminando as pessoas à tua volta. E aí você acaba criando um ambiente que não tem crise, que não tem dificuldade, não tem problema, não tem frustrações que acabem derrubando. Eu não estou falando que é fácil, né? Nós somos suscetíveis a tudo isso que eu falei, mas se você construir um ambiente e procurar encontrar o verdadeiro sentido da felicidade dentro de você, você acaba lidando com essas coisas de uma forma muito mais tranquila do que se você acabar entrando nesse vórtice aí de negatividade, puxando a tua energia para baixo. Como eu falei antes, né? Tudo é difícil. Depende de como você quer lidar com esse difícil e de qual difícil você vai escolher. É isso aí, Anderson. Um abraço, meu amigo. Bom falar com você. Um abraço para todos que nos assistem aí. Se gostou do vídeo, gostou do tema, se tem algum trechinho aí que falou com você, deixa o seu comentário aí no YouTube, manda para um amigo, curte aí e ajuda a gente a compartilhar conhecimento. Grande abraço.